Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, louvamos a Deus por essa manhã estarmos na presença do Senhor para meditarmos mais uma vez na sua santa palavra. Estaremos estudando mais uma lição da escola dominical, nossa última lição desse trimestre. Que Deus possa nos ajudar, nos esclarecer através do seu Santo Espírito, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar nessa manhã. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus, na Tua presença mais uma vez estamos. Queremos, Pai, aleluia, sentir a Tua presença nessa manhã, ouvir a Tua voz, que a Tua palavra possa nos ser revelada através do Teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor possa, aleluia, Senhor Jesus, vai abrindo o entendimento de cada um. Deus Santo, aleluia, esclareça, Pai, tudo aquilo que queira nos ensinar nesta manhã. Possamos gravar essa palavra nos nossos corações para podermos resistir aos dias maus, não pecarmos contra Ti, Senhor. Abençoa, obrigado, Senhor Jesus, pela saúde, pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de maneira especial de nós e de nossa família, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estaremos, aleluia, estudando a nossa lição, concluindo a nossa lição que teve por título na Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Bendito é o nome do Senhor. E na lição, aleluia, qual nós estaremos estudando, é a lição de número 13, que tem por título, então, a batalha espiritual e as armas do crente. Glórias a Deus, que Deus possa nos ajudar a entender, então, aleluia, tudo aquilo que Ele quer nos transmitir através dessa lição, porque sabemos que os dias são maus, cada dia mais estamos necessitados de estarmos firmes e fortes, resistindo às astutas ciladas do inimigo. E Efésios, aqui no capítulo 6, então nos vai dar, aleluia, uma direção para podermos viver de maneira vitoriosa, aleluia, sabendo que não só a força, como a própria armadura, vem de Deus. Então nós vamos estudar a respeito disso nesta manhã. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Batalha espiritual e as armas do crente. A leitura diária, irmãos, está aí em 2 Efésios 6:11. Todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Na terça, Lucas 21:36. Glórias a Deus. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Na quarta, Salmo 124:7. O escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Quinta, Efésios 6:3. Para vencer no campo da batalha espiritual é necessário vestir-se da armadura de Deus. Na sexta, Mateus 4:1-10. Usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. E no sábado, Efésios 1:19. A vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Então estaremos estudando esse tema importantíssimo. Aleluia, pois sabemos que os dias são maus e a nossa batalha, ela é diária, todo dia. Não tem trégua, não tem, aleluia, nenhum acordo de paz. Todo tempo o inimigo está investindo contra nossas vidas. Por isso precisamos estar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Textuário, então, revestível de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as todas ciladas do diabo. Glórias a Deus. Nossa verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, como diz um comentarista, ele diz que se Jesus nos dissesse que, aleluia, que a nossa vida espiritual seria fácil, Ele não estaria nos dando a indicação, através do apóstolo Paulo, de que nós devemos vestir uma armadura. Diria, pegue cada um o seu guarda-sol, porque é tudo fácil, tudo leve, não há luta. Mas quando diz que é para a gente vestir a armadura, porque a coisa é pesada, Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A leitura em classe lá em Efésios 6, de 10-20, como a gente viu, estudamos então esse trimestre o livro da Carta dos Efésios. Na lição passada falávamos de Efésios 5,
né, e 6 também. E agora vamos concluir estudando aí então Efésios capítulo 6, do verso então 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir a minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Continuando então, bendito é o Senhor. Aleluia. O objetivo da nossa lição então, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Como já falamos, né, irmãos? A batalha ela é incessante. Né? O inimigo ele não cansa de investir contra nós. Ele não tira folga, né? Então é necessário estarmos, né, firmes, como já foi lido, aleluia, usando essa armadura, porque a coisa não é fácil. Glórias a Deus. É isso que nós vamos estudar nessa lição desse domingo. Glórias a Deus. Nosso objetivo é específico. Cada capítulo tem um objetivo, que são eles. Primeiro capítulo, vamos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. No segundo capítulo, vamos apresentar o campo de batalha espiritual. E no terceiro capítulo, então, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? Então, vamos, né, a cada capítulo da lição, buscar extrair esses objetivos. Louvado seja Deus. Né? Qual deve ser o preparo espiritual do crente, o campo da batalha espiritual e as armas. Bendito é o Senhor. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Né? Então nós não podemos, né, envergonhar aquele que nos alistou. Né? Nós devemos estar firmes, aleluia, nessa batalha. Glórias a Deus. Né? Então a gente vê na carta de Efésios riquezas, né, de ensinamento, Paulo instruindo ali, demonstrando como os Efésios alcançaram a salvação. No outro tempo eram, né, inimigos de Deus, eram separados, não tinham nenhuma promessa, não tinham nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Aleluia, mas o Senhor derrubou então a parede que fazia separação, fez os dois povos um. Então Paulo vai instruindo ali aquela igreja, como já falamos também, a igreja, aleluia, de Efésios. A carta não seria somente para ela, seria uma carta circular que começa, né, na igreja de Efésios e deveria circular por toda a Ásia Menor ali. E essa carta também nos serve de instrução, porque também precisamos, aleluia, desses conhecimentos, dessas doutrinas que Paulo ensinou, tanto do ponto de vista teórico, né, como a prática, depois que ele vai também trazer a respeito de como deveríamos nos portar, inclusive em família, né, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso Paulo vai trazer nessa riqueza de ensinamentos ali na carta dos Efésios. E por final ele vai convocar o povo à batalha. Glórias a Deus. Tudo que nós conquistamos, tudo que Jesus conquistou para nós ali na cruz, tem que ser preservado, né? Então nós devemos lutar, tomar o céu à força, resistir ao maligno para que ele fuja de nós. Glórias a Deus. Então tudo
as bênçãos espirituais que Paulo apresenta, agora nós devemos lutar para não perdê-las. Louvado seja o nome do Senhor, pois o inimigo de nossa alma, em todo o tempo, intenta, né, nos desanimar, nos fazer parar, fazer desistirmos e perder, né, todas as bênçãos espirituais que o Senhor Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. O primeiro ponto vai falar o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Então, lembrando lá nosso objetivo específico, glórias a Deus, que vai dizer, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual, né? Então, vamos falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, glórias a Deus, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então a gente pode extrair daqui o quê? Que a força que Paulo diz fortalecer no poder do Senhor não é nossa, né? Então eu não tenho força, não tenho de mim mesmo condição de vencer a nossa guerra espiritual, as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Não adianta eu conhecer a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, né? Não adianta eu ter todo o intelecto ou achar que sou dotado de muito conhecimento, sabedoria. Não adianta também eu achar que eu oro muito e por isso eu sou cheio de poder e o demônio não tem vez comigo porque eu sou um crente, né, cheio de fogo. Não, irmãos. A nossa força vem do Senhor, né? Então, não adianta eu estar no reteté ou nas vigílias e achar que isso, né, por si só, por eu ter frequentado tal ambiente, por eu ter buscado de tal forma, né, eu estou cheio de poder. O poder vem do Senhor, né? Eu tenho que estar ligado nele, como na videira, né? E sem Jesus nada podemos fazer. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Aí o comentarista da lição vai dizer, né? É pela comunhão que eu tenho com Deus. Né? Que adianta eu falar em línguas estranhas e viver, né, ocultando meus pecados ou, né, viver na prática do engano, né, dizendo que sou crente e dizendo que temo a Deus e com meus pecadinhos de estimação. Então não tem comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação, né? Outra coisa, por meio do Espírito Santo, né, glórias a Deus, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, para uma vida santa, né, e ser cheio do Espírito, glórias a Deus. Então esse texto a gente vai encontrar aí, né, glórias a Deus na carta, a própria carta que Paulo escreve aos Efésios, né? Então, vamos enfatizar alguns versículos. No capítulo 4, versículo 23, vai dizer o quê? Aleluia. Porque quanto ao trato, vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, renovação da mente. Eu posso estar na igreja, posso frequentar todos os cultos, né? Mas eu não ser nova criatura, que poder que eu vou me valer, né? Eu não vou ter poder de Deus na minha vida, porque eu não me transformei, eu continuo a velha criatura. Né? No 24 vai dizer, e vos revistai de novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Se eu não viver em santidade, que relacionamento, que comunhão eu tenho com Deus para me fortalecer nele, né? E o versículo 18, capítulo 5, vai dizer, aleluia, e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Então a força não vem de mim. Não é eu que tenho o poder de expulsar demônio, que eu que tenho. Né? Não, o demônio tem medo de mim. Né? De forma alguma. Vai fazer como aqueles jovens que foram expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo cria. Né? Aí os demônios disseram, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês. E a Bíblia diz que eles saíram então ali, aleluia,
envergonhados, surrados, né, rasgados, porque eles não tinham essa comunhão com Deus. Eles não viviam uma vida transformada. Eles não estavam cheios de Espírito e nem sequer viviam em santidade. Amém? Então, a videira verdadeira é Cristo. Eu tenho que estar nele para poder me fortalecer. E o que nos chama a atenção também aqui nesse primeiro subtópico, né, é que antes de vestir a armadura tem que estar forte. Me lembro de Davi, né? Davi não aguentou ali a armadura de Saul, né? Era maior do que ele, era pesado. Então, antes de eu vestir a armadura, eu já tenho que estar fortalecido, né? Tem que ter algo interior, né? Então, eu tenho que estar cheio do Espírito para poder vestir a armadura e para poder resistir. Glórias a Deus, ficar firme. Então, a vitória não pode ser alcançada por outro meio, né? Não adianta eu conhecer a Escritura, como vai dizer o autor, o comentarista da lição. Não adianta eu conhecer a Escritura de cabo a rabo, né, e não obedecer. Eu conheço todos os versículos, tenho a Bíblia de cor, mas não obedeço. Né? O salmista vai dizer, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não adianta eu esconder a palavra na minha mente. Eu tenho que esconder no coração, ou seja, eu tenho que temer a Deus, tenho que obedecer. E, por último, né, vai dizer aí o quê? Que também não adianta eu frequentar os cultos sem ter uma genuína conversão. Então, não é o religioso que vai se fortalecer no Senhor, mas o crente genuíno, né? Que já conheceu Jesus, quer andar com Ele, tem prazer de estar com o Senhor Jesus. Segundo o subtópico, vai dizer vigilantes em toda oração e súplica, né? Então, além de eu me fortalecer, eu tenho que vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Então, um meio para que eu me fortaleça, né, além da comunhão, aleluia, de estar cheio do Espírito, de estar obedecendo, de estar santo, é orar. Glórias a Deus. Eu preciso orar, né? Tenho dito lá na igreja, né, repetido algo que já ouvimos em algumas pregações. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E oração zero, zero poder, né? Então, essa força, esse revestimento, estar, né, fortalecido no Senhor, né, via oração. Não é possível entrar em combate com a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Né? Súplica quer dizer uma petição humilde, louvado seja o Senhor. Né? Como é que eu não estarei suplicando se eu estiver exigindo algo de Deus? Mas se eu estiver pedindo a misericórdia dele, eu estou suplicando. Se eu estiver pedindo o favor dele, a graça dele imerecida, eu estou suplicando. Então eu devo estar em constante oração. Tem um hino, né, que dizia: batalha de crente só se vence em oração, né? Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Glórias a Deus, né? Então, toda a minha vida eu tenho que estar em constante oração. Todas as minhas lutas, eu tenho que estar em constante oração. Glórias a Deus. Para que eu possa vencer. Só vou vencer em oração. E, né, complementando a isso, vai dizer o quê? Que tem que estar o clamor acompanhado de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Eu vou vigiar e orar, louvado seja o nome do Senhor, né? Conforme o próprio Jesus nos instrui, né? Para que não caiamos em tentação, né? Glórias a Deus. Vamos ler Isaías 59, verso 1 e 2. Bendito é o nome do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida porque não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Então, volta ao primeiro ponto da santidade, da
comunhão para que eu possa orar, para que ele ouça. Seus ouvidos não estão gravados. É o meu pecado que empata. Mas uma vez que a minha oração já começa com a minha confissão, com o meu arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, a barreira vai cair em nome de Jesus, né? Então, vigiar e orar. Glórias a Deus. O que é vigiar? É eu tomar cuidado para não errar. Tomar cuidado, né? Para não cair no buraco, né? A mesma coisa eu ficar brincando, né, à beira de um abismo, né? Eu vou cair, eu não estou vigiando. Né? Então, vigiar é você não brincar com o pecado. Né? Você não dizer, não, eu sou forte, eu vou resistir ao pecado. Não. Fuja, né? Glórias a Deus. Nós devemos fugir até da aparência do mal, conforme nos instrui a palavra de Deus. O segundo ponto, né? Conhecendo o campo de batalha espiritual. Né? Então, a nossa luta, a gente vai ver que ela acontece nas regiões celestiais. Né? E a gente vai ver agora falando sobre qual é o adversário, nosso inimigo. Primeiro ponto vai dizer as astutas ciladas do diabo. Né? Então, vemos aí uma armadilha, né? Botou ali uma isca bonitinha, né, no coração, mas vai pisar ali para ver, né? Vai pegar aquele coração. Glória a Deus. Então, o inimigo, ele é astuto. Né? Claro que ele não vai aparecer, né, como a gente vai falar agora também sobre as potestades, né, sobre os demônios, ele não vai aparecer com a cara feia, né, soltando fumaça pela narina, que aí você vai rapidamente identificá-lo. Rapidamente você não ia cair numa cilada onde você vê lá um bicho feio. Né? Mas ele é astuto. Né? Ele vai atingir, vai atacar, vai buscar atingir os pontos fracos. Né? E vai querer nos enganar. Esse ponto é muito importante, quando vai dizer também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vamos então adentrar nesse ponto. As astutas ciladas, né? A expressão ciladas do diabo indica que as armadilhas articuladas, né? Então ciladas, né? As arapucas, né? As armadilhas articuladas pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Mateus 4, João 8,44, 1 Pedro 5,8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Na lição vai dizer que uma das suas astúcias é dizer que ele não existe. Né? Quantas vezes a gente vai pregar o evangelho e alguém fala, não, o diabo não existe não, né? O diabo é as pessoas. Né? E muitos dos crentes também acreditam que o inimigo, né, está de férias, que o inimigo não lhe ataca. Né? Mas como a gente vai aprender essa lição, ele não tem folga, né? Ele todo tempo, né? Ele não bota a bandeira branca dizendo vamos passar um momento sem luta, não. Todo dia ele intenta contra nós. Então uma das astúcias dele é dizer, não, eu estou dormindo, né? Não estou aqui, viajei. Mas a luta é diária. Glórias a Deus. Ele tomado de fúria, né? Por meio do espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. A gente vai ver também que essa armadura, ela se refere à nossa luta individual, viu, irmãos? Não adianta você pensar assim, não, pastor, veja a armadura e me defenda. Né? Ou o regente, o coordenador, você se arme aí, né, se fica todo aparato aí com as vestimentas, com a armadura e me defenda. Não, é individual. Cada crente tem que vestir. Aleluia. Porque a luta é individual. O inimigo está querendo te tragar. Então vamos lá. Algumas das astúcias, né, do inimigo. Algumas, né, que não estão todas. São algumas deles. Confundir a mentira com a verdade. Né? Então, para Eva, o diabo quis ludibriá-la, né, ou ludibriou, dizendo, não, Deus não falou assim não. Ele disse que vocês vão morrer? Não, não é isso não. Vocês não vão morrer não.
ele estava, né, falando outra coisa. Vocês vão agora ficar igual a ele, né? Então o diabo pega o alerta, né, o aviso, o conselho bom e distorce. Ele confunde a mentira com a verdade, né? E o inimigo hoje tem usado essa astúcia de forma, né, velada, de forma, né, terrível aqui na nossa era, né? Deturpar as escrituras, né? Então o inimigo vai querer o quê? Como ele tentou com Jesus, né? Diz, está escrito. Ele conhece a escritura. O está escrito dele era para quê? Para poder distorcer, né? Para poder tentar enganar Jesus. Dissimular e induzir a dissimulação, né? Então ele dissimula, né? Ele engana e quer induzir ao erro, né? 2 Coríntios 11, o versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte, irmãos. Glória a Deus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Então o inimigo ele vai imitar, fingir, né? E vai induzir também os seus adeptos, aqueles que estão também mentindo, falsificando, né? Como o próprio Jesus, como a própria palavra de Deus vai dizer que aqueles que praticam mentira são filhos do diabo, né? Então, fazer falsos sinais. Então, o inimigo, ele tem a sua astúcia nesses pontos, né? Confunde a mentira com a verdade, vai distorcer a escritura, vai dissimular, né? Fingir, e vai até operar falsos sinais que a Bíblia diz, se for possível, engana até os escolhidos. Fazer acusações, esse é o prato cheio dele, né? O acusador, né? E semear incredulidade, né? Então ele vai semear incredulidade a ponto de você, né, duvidar do poder de Deus. Ele fez isso também lá no Éden, 2 Coríntios 4:4, né? E promover ideologias anticristãs, né? Falávamos sobre isso exatamente na lição passada, né? O diabo se aproveitando lá do movimento dos feministas e outros movimentos mais, né? A questão do aborto, né? Então ele está aí criando ideologias anticristãs, né? Ideologia de gênero. Tudo isso faz parte das suas artimanhas, da sua cilada. A gente sabe que o objetivo todo é cumprir o seu papel, né? Roubar, matar e destruir, né? Vamos só ler esse versículo, 2 Coríntios 4:4, que fala então sobre essa característica, né? Semear incredulidade. Que diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo cegou, o diabo engana, o diabo, né? Ele semeia incredulidade. Glórias a Deus. A ponto até de deixar as pessoas incrédulas em relação à sua própria existência. Mas ele continua matando, roubando, destruindo. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Glórias a Deus. O conflito contra o reino das trevas, né? Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Então, quem é o meu inimigo? Quem é aquele que tenta me atingir? Não é meu irmão. Hoje a gente vê muitos irmãos em pé de guerra, irmãos que não perdoam, irmãos que, aleluia, que não desce o outro, né? Eles mesmo dizem isso, não vou com a cara de fulano. E vive na igreja assim, mano. Agora, raciocinemos, né? Façamos essa reflexão. Quando Jesus voltar, vai subir? Com raiva? Com o inimigo na terra? Com o inimigo, os próprios irmãos, muitas das vezes? Responda você mesmo, né? Então, a nossa luta, né, não é contra a carne e o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino da treva nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual, né? Então não é no chão, é nas regiões celestiais. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Então o diabo, ele se rebelou contra Deus, ele também, né,
enganou ali, né? Seduziu ali a terça parte dos anjos que caíram com ele, foram expulsos do céu, né? E eles estão trabalhando 24 horas por dia para nos destruir, principalmente nós que somos do Senhor. Então, nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, a igreja, ela está lutando, né? Mas, graças a Deus, Jesus já nos deu o decreto da vitória, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos a nossa luta espiritual, que não é contra a carne, nem contra o sangue, né? E a luta individual cabe a nós o quê? Se fortalecer no Senhor e vestir toda a armadura de Deus. Toda, viu, irmão? Não é só um pedacinho, não. Porque se você vestir uma parte só, você vai deixar brecha para o inimigo te atingir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, irmãos? Então sabemos que o nosso inimigo, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar, né? Bramando como um leão, como um falso leão, né? Glórias a Deus. Então o que cabe a nós? Resistir na fé, vestir a armadura. Amém? Lembrar que a luta não é contra alguém, por exemplo, alguém vem querer tirar a tua paz, você tem que ter discernimento, tem que ter visão espiritual para ver que não é só a carne e sangue ali que está querendo te atingir. É o inimigo da tua alma que está usando. Então você tem que lutar contra ele de forma espiritual para derrotá-lo, né? Tem que envergonhar Satanás, aleluia, para que ele fuja de vós. Glórias a Deus. E aquele que estava sendo, estava mais fraquinho, sendo utilizado pelo inimigo para te atingir, né? Ele vai reconhecer que você, aleluia, verdadeiramente tem Deus na sua vida. Porque caso contrário, se você for agir, mudar a esfera da luta, né? Em vez de ser espiritual, querer lutar contra a carne e o sangue, você já perdeu a batalha. Terceiro ponto, ou melhor, terceiro subtópico: as agências da potestade do ar, né? Então, vamos entender aí um pouquinho, né? Não vamos, aqui não é um estudo sobre, né, angelologia, né, ou demonologia, né? Mas a gente vai superficialmente só entender que o exército do inimigo é poderoso, é forte, está, né, acampado também para querer nos derrotar. Graças a Deus a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Tudo que nós vamos ver agora nesse ponto vai mostrar que o inimigo, ele é organizado, né? Mas nós já podemos, antes de iniciar esse ponto, ter a certeza de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Se um terço do céu caiu, tem 2/3 com Deus. Mesmo assim, só Deus sozinho gera a maioria, né? Então, pela misericórdia do Senhor, o inimigo é poderoso, ou melhor, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Todo o poder foi dado a Jesus. Mas a luta é grande, né? Ele provoca muito prejuízo. E se nós não vigiarmos, ele nos traga. As agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, né? Poderíamos, como eu falei, se fôssemos estudar outra matéria, tentar aqui descrever as hierarquias dos demônios, né? Mas não é esse o foco, viu, irmãos? A gente vai passar de forma rápida, né, sobre esse texto, porque o importante que a gente traz daqui é que o inimigo é organizado e, né, as suas ciladas são astutas, né, e ele quer realmente nos destruir. Mas graças a Deus, aleluias, o Espírito Santo de Deus tem nos selado, tem nos fortalecido, tem nos santificado para que nós possamos nos fortalecer diariamente no Senhor. Eles são poderosos, né? Os principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir.
príncipes das trevas são líderes de anjo decaído, que sob o comando do diabo exerce o domínio. Né? Então, isso se refere a uma hierarquia, né? Da mesma maneira como no exército tem a hierarquia, né? Marechal, generais, depois vai coronel, né? Aí vai descendo, até soldado. Também os anjos têm, né, uma hierarquia, e os demônios da mesma forma. Então, há os príncipes, né, há os generais, há o diabo, né, que comanda tudo, Satanás, né, há os generais dele, há os coronéis, os soldados. Então, são hierarquias, que não vem ao caso porque a gente não entenda isso agora, que não é o foco. O foco é mostrar que eles estão organizados, né, no intuito de querer nos destruir. E a luta é grande, viu? Glórias a Deus. Então, o título principal do potestade, né, os príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o domínio do diabo exerce o domínio. Então, caiu um terço do céu e esses anjos são organizados. Eles são malignos, né? Então, querem destruir, né? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, né? Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, né? Então, já falamos que o diabo veio matar, roubar e destruir. E os seus anjos, né? Os seus demônios, né? Eles têm essa missão, né? Uma empresa, né? A empresa tem a visão e a missão. A visão do inferno já não tem mais, eles não têm esperança, mas a missão deles é nos destruir. E com maldade, né? Com malignidade mesmo. E são astutos, né? São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Glórias a Deus. Né? A gente vê agora nesse momento de pandemia, a gente tem frisado muito isso, Deus queira. Aleluia, que a gente se surpreenda, porventura estejamos errados. Mas o que a gente tem visto é que muitos estão esfriando, né? Não tem aquele contato, né, semanal na igreja, né? Não está podendo frequentar os cultos e tal, e acaba se esfriando. Né? Aleluia. Então as estratégias do diabo são astutas, né? Glórias a Deus. Se ele não ataca de um jeito, ele ataca do outro. Né? Teve uma época da história que ele atacou perseguindo a igreja, jogando os crentes para os leões comerem. Né? Hoje ele ataca de outras formas. E muitos são aqueles que sucumbem, porque não percebem, não têm discernimento que é o inimigo querendo destruir a sua vida. Mas quando nós percebemos, a gente vai para o joelho, a gente vai para a palavra, a gente vai querer cada dia mais nos santificar, louvado seja o Senhor. Aí nós nos fortalecemos e vestimos a armadura de Deus. É esse o propósito dessa lição. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então o Senhor está acima de tudo. Glórias a Deus. Então o que nós possamos extrair daqui é que o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Aleluias. Que nós não podemos auxiliar ele, né? Ficando sem vigiar, ficando frio, né? Ficando apático na fé, ou até apostatando da fé, abandonando a fé. Aleluia. E entender que Deus está sobre todas as coisas. Né? Que ao Senhor Jesus foi lhe dado todo o poder no céu e na terra, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Basta ficarmos firmes, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Ele pode ter o poder que for. Nós de nós mesmos não poderíamos enfrentá-lo, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Terceiro ponto, irmão, vamos falar então sobre as nossas armas, né, espirituais. Precisamos vestir a armadura? Precisamos, porque a luta é constante. O que a armadura é? Né? A armadura são, né, Paulo nos ensinando através do exemplo ali do soldado romano, que ele, por estar preso ali, né, conhecer a guarda pretoriana, né, que era os seus vigias, né, os seus carcereiros, e Paulo entendia daquela armadura e quis utilizar aquele instrumento, daqueles símbolos, né, para mostrar a nossa luta e a nossa defesa contra a luta. Amém? Importante a gente saber que nós podemos ser fortalecidos no Senhor e temos armas e defesa contra as astutas ciladas do inimigo. Então o inimigo tem todo aquele amparato, toda aquela organização, mas o crente em Cristo Jesus é aqui, é o soldado bem vestido aí, como
a figura, né? Amém? Glórias a Deus. Mas tem que estar com toda a armadura, né? O texto vai dizer o quê? Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal e, havendo feito isso, ficar firmes. Amém? Toda a armadura, ou seja, a armadura completa. Vamos falar sobre isso. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Né? Aqui. Sair aqui um pouquinho do slide para os irmãos verem toda a armadura. Né? Então, o contexto é, né, militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa. Glórias a Deus. A armadura completa, né, de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, né? Glórias a Deus. Então não adianta você querer usar suas próprias armas. Não adianta você achar que o seu conhecimento, a tua espiritualidade, né, a tua própria capacidade pode, né, resistir aos ataques do diabo. Mas a armadura que vem de Deus, né? Por isso a gente tem que estar em constante oração, comunhão, santidade, para que essa armadura seja de Deus mesmo, não a que nós mesmos estamos baseado na nossa própria, né, capacidade, né? Nossa própria força, nosso próprio braço. Glórias a Deus. Né? Então é a armadura completa, né? Panóplia. Segundo diz, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista das armas espirituais disponíveis ao soldado do Senhor. Né? Então aqui na figura já nos mostra, né? Capacete, escudo. Então vamos estudar cada parte dessa aí. Amém? Glórias a Deus. Né? Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Glórias a Deus. Então, o que era o cinto? Né? Cingido é cinto, né? Era a peça, né, de couro, né, que envolvia o soldado e prendia toda a armadura, né? E ainda dava também ali suporte para poder carregar a espada, né? E esse cinto, o que Paulo quis representar? Ou que simboliza o quê? A verdade, né? Então, a verdade ela tem que estar ao nosso redor. É uma arma que o inimigo, aleluia, não pode penetrar, louvado seja o nome do Senhor. Se eu viver em mentira, o inimigo tem uma brecha para me atingir, né? Se eu estiver guardando ali, me escondendo atrás de alguma inverdade, o inimigo vai ter onde me atacar. Mas se eu estiver com a verdade, com a sinceridade, né? Mesmo nas minhas falhas, eu confessando, deixando, louvado seja o nome do Senhor, eu estou então cingido com a verdade. Retrata a peça usada para a mobilidade do soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, a integridade do soldado. Né? Então, eu tenho que estar íntegro, inteiro, sincero, né? Com a verdade me cercando para que o inimigo não possa me atingir. Porque se eu deixar brecha, se há alguma coisa na minha vida que ele possa apontar, me acusar, aleluia. Não estou dizendo de coisas passadas, não. Porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Mas algo que eu possa hoje querer, né, cultivar e acabar com isso, prejudicando minha vida espiritual. Que Deus nos guarde, que nós confessemos e deixemos para alcançar a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a couraça ela cobria o peito e as costas. Uma rede, né, que protegia ali tanto as costas como a frente. E o símbolo, né, essa couraça, ela vem simbolizar o quê? A justiça de Deus, que é para proteger, né, os órgãos interiores, né, o coração, né, todo o fígado, né, tudo está protegido por aquela couraça. E a justiça de Deus, ou seja, Deus, a partir do momento que nos salvou
e nós cremos nisso, e nós confiamos nisso, na justiça de Deus, ele apagou nossos pecados. Então o diabo não pode nos atingir com isso. Né? Por exemplo, no cinto, ele poderia vir nos atingir com alguma mentira. Mas a coraça da justiça, ele vai até querer nos atingir com alguma verdade. Por exemplo, ele vai chegar e vai dizer, você foi um beberrão, né? Você não devia estar aqui não, no meio esses são santos, você não presta para nada. Mas aí você vai dizer, o sangue de Jesus me purificou do teu pecado. Então você está revestido com a coraça da justiça. Porque a justiça de Deus, aleluia, ela te cobriu, louvado seja o nome do Senhor. Outrora a Bíblia diz que a nossa justiça são trapos de imundícia. Ou seja, outrora eu vivia querendo fazer o bem, mas eu estava vestido como um mendigo, todo sujo, todo maltrapilho, todo rasgado. Mas Jesus trocou minha imundície e me vestiu de linho fino, né? Então, a justiça de Jesus, glórias a Deus, ela me protege meu coração, o diabo não pode me atingir. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Glórias a Deus. Então, é uma arma, faz parte da armadura, faz. Né, a sandália que o soldado vestia, né, ela parecia aquela amarrada com tiras de couro, né, protegia a frente do pé, a parte de cima do pé, protegia o calcanhar. E além disso, como diz aí, né, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então ela tinha, né, grampos ali para que não escorregasse, para que pudesse andar em terreno, né, terrenos difíceis, terreno que pudesse o soldado escorregar e cair. Ele estava ali bem, né, vestido ali, protegido os seus pés para que pudesse caminhar com firmeza. E vai simbolizar o que esse calçado? A preparação do Evangelho, ou seja, a disponibilidade de você pregar o Evangelho. Né? Então, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado de testemunhar de Cristo. Glórias a Deus, conforme Romanos 1,16. O que quer dizer isso? Aleluia. Que eu, quando estou disponível a pregar o Evangelho, eu estou com meus pés protegidos, louvado seja o Senhor. Né? Bem-aventurado, né? Aleluia. Os pés daqueles que levam a boa nova, né? Formosos são os pés, né? A Bíblia diz, formosos os pés daqueles que levam a boa nova. Então meus pés estão dispostos a fazer a obra do Senhor. É uma proteção contra o inimigo. Porque também de outra forma, se eu estiver na igreja e achar que pregar o Evangelho é algo sem importância, ou que é algo que deve ser feito pelos pastores, ou que é algo que não adianta fazer porque as pessoas dizem não, o diabo está deixando você descalço. Você não tem essa disposição, você não está preparado, você não está pronto para a batalha. Mas se você tem o desejo de ver as almas aos pés de Jesus, você está calçado. Glórias a Deus. Você está protegido e o seu calçado ainda está lá com os cravos para que você não venha escorregar. E a gente sabe que toda vez que a gente vai evangelizar na rua, né, a gente pode fazer um serviço que for, né, que seja esgotante, mas a gente sai mais forte dali. Glórias a Deus, sai mais forte, a gente sai mais alegre, aleluia, porque tivemos o privilégio de ser usado como instrumento de Deus para pregar o Evangelho da paz. Então vem agora, sobretudo, o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, era um escudo longo, retangular, feito de madeira, né? Então não era aquele escudo redondinho, mas era aquele escudo grande, que, né, alguns vão ver alguns relatos na história que o escudo era de 1,20 de altura por 60 de largura, ou 1,60 de altura e por 70 de largura. Então era um escudo que cobria quase o corpo todo. Quando a gente vê aqueles filmes com soldados romanos, né, com aqueles escudos batendo a espada assim, e de vez em quando eles fazem uma formação, né, que parece uma parede, ou às vezes eles colocam por cima e parece até a formação tartaruga, né? Então aquela proteção, né, era contra o quê? Contra as setas, né, contra as flechas, inclusive contra as flechas inflamáveis, né? O inimigo muitas das vezes betumava a flecha, acendia fogo e jogava no soldado, e o soldado com o escudo, ele aplacava aquela flecha e apagava aquele fogo, né? Então esse escudo da fé, aí, ou melhor, o escudo, né, ele vai simbolizar a nossa fé,
que é para apagar os dados inflamáveis ou inflamados, né, do maligno. Feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvida e rebelião disparada pelo diabo. Então ela vai me assegurar de que o que o inimigo lançar para destruir, para, né, me entristecer, né, para muitas das vezes levantar calúnias, rebeliões, eu vou estar, né, protegido com o escudo da fé, que o diabo não vai ficar me atingindo, porque eu vou ter discernimento para ver que é o inimigo que está me atacando. Amém? E interessante que se o escudo me permitia se proteger, né, dessas flechas, e quando havia aquela formação dos soldados, né? Então é como se poderíamos extrair daí também a minha fé com a sua fé pode nos fortalecer juntos, né? A pessoa, nós tudo com fé e, aleluia, numa formação que o inimigo não possa penetrar. Glórias a Deus. E o capacete da salvação, né? É pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere a certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Então o inimigo pode vir querer nos atingir, nos entristecer, aleluia, colocar pensamento na nossa mente, mas nossa mente está protegida com o capacete da salvação. Temos a certeza que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, selados com o selo da promessa, aguardando o dia maravilhoso da vinda de Jesus. Então o inimigo não vai atingir meu pensamento. Glórias a Deus, porque está guardado, está debaixo do capacete. Bendito é o nome do Senhor. Está vendo que a armadura é toda importante, né? Toda necessária? Glórias a Deus. Por último, então, uma arma que é tanto defesa como ataque. É a espada do Espírito. É a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como uma espada curta, né? Isso significa que o combate é pessoal. Glórias a Deus. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, né? Então a palavra de Deus, ela mesmo diz lá em hebreu, né? A espada mais afiada do que espada de dois gumes, né? Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, né? Então a gente tem lá em Mateus 4, de 1 a 10, Jesus usando essa espada. O diabo vinha enganando ali, distorcendo a palavra, e Jesus com a palavra verdadeira no seu coração, né? A palavra, aleluia, o significado correto da palavra, Jesus desfazia então toda a investida de Satanás de querer ali tentar. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos usar mais essa espada. Glórias a Deus. Concluindo, né, irmãos? Então aí voltamos aí à armadura, né? O cinto, a verdade. Precisando da verdade para poder resistir aos ataques do diabo. O diabo está todo dia te atacando, todo dia querendo te destruir. Então você, com a armadura de Deus, você resiste, né? A verdade. Coraça da justiça, né? Então a retidão, Deus já te transformou em nova criatura, você já foi, aleluia, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, você já é justo diante de Deus. O sapato é a disposição de fazer, de servir, de pregar as boas novas. Seus pés estão então prontos para poder, aleluia, fazer a obra do Senhor, atacar e tocar fogo na seara dos filisteus, como diz o Senhor, né? Mas você tem que estar com os pés calçados, senão você vai ficar sentado, parado, vivendo, né, o inimigo avançar e você lá prostrado. Que Deus nos ajude. Escudo da fé para nos guardar de toda a investida, todas as setas. Glórias a Deus. E o capacete da salvação para minha mente estar bem guardada, protegida. Aleluia, sabendo em quem temos crido e sabendo também que nós somos, aleluias, salvos, lavados, remidos, aleluia, nós somos servos de Deus vivo, somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos espirituais que Paulo, aleluia, ensina aí na carta aos Efésios, aleluia, conforme já estudamos. E, por último, a espada, que é para se defender, né, e para atacar. Glórias a Deus. O inimigo vem distorcendo a palavra e você pode atacar
porque você conhece a palavra de Deus. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém? Então, nossa luta é nos ares, né? O inimigo aí, às vezes, usa alguém, mas tudo isso a gente tem que ter discernimento para dizer, o diabo querendo me atingir. Glórias a Deus. Mas, por toda a sua organização, por toda a sua força que ele possa ter, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, e o nosso Jesus foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então não precisamos temer, precisamos estar firmes. Amém? Orando em todo o tempo, vigiando, aleluia, sendo santo, glórias a Deus, para que a gente possa resistir ao maligno e fugir de nós. Porque caso contrário, se a gente for, como diz o pastor Gesso, né? O crente mela na fubenga, né? Satanás vem, pisa, zomba de nós, né? E vai nos jogar no chão e nos derrotar. Mas em nome de Jesus, cremos que nós recebemos o Espírito de fortaleza. Amém? Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, o nosso questionário, então, para concluirmos, o que a expressão fortalecer no Senhor indica, né? A expressão na forma passiva, fortalecer no Senhor, indica que não temos poder de nós mesmos. Então não adianta você achar que você é bam, que você é o canela de fogo, né? Glória a Deus. No fim é do Senhor, irmão, nós não somos nada. O que significa a expressão cilada do diabo? A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas, né? Então o inimigo não... Tem um ditado que diz que o inimigo, né, ele não alisa, né? Ele bate mesmo, né? Então ele é astuto. Como Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas dos séculos e hostes espirituais da maldade, né? Então Paulo identifica a hierarquia ali no sentido de organização do inferno, né? E da maldade que movimenta, né, suas ações. O que traduz a expressão toda a armadura? A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Amém? Então estou todo vestido com a armadura, estou com os pés descalços, não quero pregar o evangelho, não gosto de pregar o evangelho, isso não é comigo, né? Não sei falar, então está com os pés descalços, né? O inimigo vê em você uma fragilidade. Que tipo de arma é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Graças a Deus. Concluímos esse trimestre, essa lição. Próximo trimestre, irmãos, por causa da pandemia, né, não foi feita uma revista nova, foi reeditada uma de 93, que é um tema muito importante também, que tem por título Os Princípios Divinos no Tempo de Crise, né? Falando sobre o avivamento. Glórias a Deus. Algo que nós precisamos, como citávamos, glórias a Deus, durante a lição, né? Que muitos estão ficando pelo caminho. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos avive, né? E na ira, lembre-se da misericórdia, como disse Abacuque, né? Aviva a sua obra no meio dos anos e na ira, lembre da misericórdia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse trimestre, para a vida dos irmãos, que Deus continue abençoando, dando desejo de aprender, desejo da escola dominical, poder estar sempre, né? Aleluia. Não, ainda que não seja, aleluia, presencialmente, mas de forma à distância. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento, na tua presença. Que a tua palavra possa estar realmente gravada no nosso coração, não no nosso intelecto, não na nossa mente. Mas que possamos, Senhor Jesus, nos fortalecer no Senhor, nos santificar, aleluia, Senhor Jesus, viver em comunhão contigo, Pai, aleluia, vigiar, orar, glórias a Deus e vestir a armadura, para que o inimigo não venha querer nos derrotar, não venha querer, Pai, aleluia, nos lançar no chão, nos destruir, mas que estejamos firmes, aleluia, resistindo a Ele, e Ele certamente fugirá de nós. Espírito Santo vai nos dando fortaleza, nos ajudando, vai guardando, Pai, renovando a tua igreja, avivando, Pai, como é o tema da próxima lição. Nos ajuda, fica conosco no nome santo de Jesus. Amém.
Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. E a Igreja diz: Amém.